Bom, gente, 21 horas e 53 minutinhos, nós passamos então a conversar. Nós queremos ouvir, né, o Matheus, a Márcia, falando um pouco aí da história deles com o rádio, como tudo começou, aonde começou, né? Já são quanto tempo de casa aqui, Matheus? Eu vejo vocês falar que é desde o princípio da Canção e Louvor, é isso? É o que não vai me deixar. Então, nesta oportunidade, queremos falar um pouco, então, aí sobre a nossa história na rádio. Estamos aqui com o programa Tudo Posso, naquele que me fortalece, há 4 anos, né? De programação, mas tudo começou na cidade de Ijuí, na rádio web, rádio USN, lá no meio da pandemia, né? Onde os cultos foram, muitos cultos cancelados, e lá Deus tocou no coração, na vida do irmão Adriano, que é diretor da rádio lá, em abrir uma rádio Canção e Louvor não, rádio USN. E ali, no começo, né, ele convidou alguns para iniciar juntamente com ele. E ali a gente começou entre 4, 5 pessoas, e a gente começou com o programa Momento com Deus, que era todas as segunda-feira a programação. E eu me lembro como fosse hoje, quando a gente fez a primeira reunião lá, antes de começar a programação, juntamente com os irmãos, a gente sentiu de fazer essa programação que ia no ar todas as segunda-feira. E nós falamos que a gente ia fazer a programação, mas nós ia dar toda a liberdade para Deus falar através da programação. Nós não tinha experiência nenhuma com rádio, mas nós tinha aquela vontade, aquela chama no nosso coração de levar a palavra do Senhor mais longe através da rádio. E também ali foi bem num momento difícil da nossa vida, porque além da pandemia, alguns meses atrás, provou o Senhor Deus de recolher a nossa filha com 7 meses, e a gente estava passando aí por um momento difícil da nossa vida, momento também de depressão, mas através da rádio do Espírito Santo, que nos ajudou, ali nós entrava muitas vezes na programação, preocupado, com lágrimas, mas sempre o Espírito Santo entrava conosco, através do programa Momento com Deus, e nós ficávamos ali todas as segunda-feira falando do amor de Deus, conseguindo ajudar outras pessoas e o Espírito de Deus nos ajudando. Foi no início bem difícil, mas Deus, Ele nos ajudou a passar por esse momento difícil. Em meio ao luto, o Espírito Santo nos ajudou. E contando já uma parte do testemunho, que nem o irmão Célio deu a liberdade para nós falar tudo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Eu não sei porquê, mas o Espírito Santo, ele está falando com vidas nessa noite que, quem sabe, estão no meio de um luto. Mas nessa noite, o Espírito Santo, que nos ajudou há 5 anos atrás, ele está falando que ele quer ajudar pessoas nesta noite, no programa A Verdade Absoluta. Porque, irmão Célio, quando está tudo bem, é fácil fazer a obra de Deus. Quando está tudo bem, é fácil cantar, é fácil ministrar, é fácil abraçar. Mas quando estamos num momento difícil, e às vezes esse momento difícil nós não queremos, mas às vezes Deus nos coloca num momento de tristeza, num momento difícil, para nos fazer forte e para nos ajudar naquele momento, que depois que passamos por esse momento ele se transforma num testemunho para nós se manter mais forte na presença de Deus. Então ali 5 anos atrás, nós começamos com o programa Momento com Deus, lá pela rádio ISN, e foram ali mais de 3 anos de programação, onde o nosso foco não era as pessoas que seguem a Deus,
Mas o nosso foco era as pessoas que, irmão Célio, não tinham força de chegar no culto, de chegar em uma igreja. Por isso que eu gosto muito de rádio, de programações evangélicas, porque nós falamos com pessoas que às vezes não têm força de chegar na igreja, mas através das programações eles chegam perto de Deus, porque aqui o programa Verdade Absoluta é como se fosse um culto. Aqui tem louvor, tem palavra, tem testemunho, e a gente transmite algo da parte de Deus para você que está aí nessa noite, quem sabe que não consegue chegar a um culto da família, a um culto de juventude, a um culto de círculo de oração, mas nessa noite você está participando de um culto. E creio que o Espírito de Deus, ele marcou este encontro. Então a gente começou aí, e eu quero compartilhar juntamente com a irmã Márcia, para nós cada um falar um pouco, mas a gente sempre tem um foco em todas as programações de passar Deus para as pessoas, e para as pessoas sentir a presença de Deus e ser transformado. Muitos testemunhos aconteceram através das programações Momento com Deus e também Tudo Posso naquele que me fortalece. E a gente fica feliz porque o nome do Senhor Jesus, ele é glorificado. Sempre com a humildade de saber que nós não somos nada, mas o Espírito Santo que nos escolheu. E que bom que ele nos escolheu. Eu falava alguns dias em um culto, e o Espírito Santo fez eu olhar para cada homem, para cada mulher que estava no culto. E o Espírito Santo falava comigo: todos esses têm um testemunho para contar. E às vezes no momento você não entende, mas que bom, irmão Célio, que nós temos um testemunho. Que bom que nós somos escolhidos por Deus, porque tantas pessoas, e Ele escolheu eu e você para fazer a vontade dEle. E a gente sabe que é tão bom sentir a presença do Senhor Jesus. Um dia eu comentava com o pastor que a gente queria que todas as pessoas sentissem a presença de Deus. Porque quando nós sentimos a presença de Deus, nós sabemos que aquele que morreu lá na cruz do Calvário, ele está tão pertinho de nós. Que aquele que morreu lá na cruz do Calvário, irmão Cauê, sem erro, sem falha, sem cometer erro algum, aquele que morreu por nós, quando nós sentimos a presença dele, nós sabemos que ele está juntamente conosco. E nessa noite, você quem sabe está escutando a programação Verdade Absoluta, aí sozinho, quem sabe num quarto escuro nessa noite, quem sabe até com medo de coisas sombrias, mas eu quero te dar uma notícia: o Espírito Santo de Deus, ele quer chegar pertinho de você nessa noite. Verdade absoluta. Aleluias. Verdade, quando falamos de verdade, nós falamos de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho e a verdade. Que nome abençoado, irmão Célio, dessa programação. Eu estou sentindo a presença de Deus neste lugar. Deixa Deus te usar, mano. Oh, Jesus amado. Aleluia. Eu creio que Deus tem algo especial nessa noite, porque hoje foi um dia difícil, meus irmãos. E eu confesso para os irmãos que cheguei aqui com uma enfermidade. Mas quando eu começo a falar de Deus, irmão Célio, eu sinto Deus me curando já nessa noite. Aleluia. Neste lugar. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, a gente começou lá na Cidade de Juí com o programa Momento com Deus, toda segunda-feira, das 8 às 10. Às 8 às 10 a gente iniciou e depois a gente passou para as 8 às 11, porque a audiência, graças a Deus, era muita audiência, né?
as pessoas escutavam a programação e a gente fazia 3 horas de programação. E Deus, Ele nos ajudou ali, onde a gente fez 3 anos de programação, Momento com Deus, e muitos testemunhos ali. Deus operou. Agora eu passo para a Márcia também compartilhar um pouco. O irmão Célio também pode nos cortar aí, irmão Célio, quando fazer alguma pergunta aí. Observando, né, irmãos, vocês que estão aí do outro lado, a maneira, antes então desse primeiro contato com rádio, vocês nunca tinham tido experiência semelhante então com rádio, é isso, Márcia? Não, mas na verdade, no meu caso, isso já vem de berço, né? Meu pai é comunicador. Pastor Manuel do Nascimento está na escuta lá em Chapecó. Grande abraço. E ele fez programa de rádio muitos anos fez programa de rádio, e a comunicação já vem de berço, então sempre gostei de falar um pouquinho mais. E daí juntou o útil, né? Aí diante dos microfones não tive problema desde o início de comunicar. A gente começou, na verdade, as primeiras programações na rádios Águas Claras de Catuípe, que o nosso pastor Maíras da Cruz fazia a programação, e nos convidou para um dia, eu atendia o telefone, anotava os recados, e o Matheus ajudava ele nos recadinhos. E uma noite dessas ele não pôde ir e falou: vocês vão lá fazer a programação. E nós, como assim? Sim, vão lá e fazem para mim. E a gente foi lá e fez o programa, convidou algumas pessoas para estar junto com nós e já se apaixonou. E disse: meu Deus, eu quero isso para mim, nós queremos isso. Mas ficou por ali, só nesse assunto. Quando surgiu a pandemia, e diante da pandemia eu engravidei, minha filha nasceu, ficamos 7 meses com ela na UTI, ela faleceu. Fecharam as igrejas, né, proibir os cultos por causa da contaminação. Aí nós falamos: e agora, como nós vamos fazer para evangelizar, para continuar mantendo a chama viva, para continuar edificando os irmãos, para não deixar ninguém morrer na fé? Surgiu a ideia da rádio, então. Daí foi aberta a rádio ICM lá, e a rádio foi uma ponte em meio à dor. Foi uma ponte em meio ao luto, foi uma ponte em meio às crises de ansiedade, de depressão. Foi uma ponte meio ao desejo de suicídio. Foi uma ponte meio à vontade de desistir. E muitas vezes nós pensamos em suicídio, mesmo na igreja, mesmo conhecendo a palavra, mesmo sabendo que se a gente fizesse isso, a gente ia perder a salvação, porque é Deus que dá a vida, é só Ele que pode tirar. Quando o Espírito Santo falou conosco que se a gente fizesse isso, a gente não teria direito à salvação e que toda dor e todo processo seria em vão. Então, nós começamos a orar então para Deus nos recolher. Então, passamos mais 6 meses orando para Deus levar nós, então. Mas várias vezes eu me ensaiei quando saía de carro e pensava: é hoje que eu vou fazer. Mas eu dizia: eu tenho o Matheus junto. Uma tarde ele ficou na mãe dele e eu saí de Ijuí para Vitória das Missões sozinha. Eu falei: é hoje então. E eu lembro que eu coloquei um playback da Mara Lima no carro e comecei a cantar aquele hino. E quando eu vi, já estava lá na Vitória. Tinha passado da Moura. E quando eu percebi que eu tinha passado, eu parei o carro e falei: meu Deus, onde é que eu tô? Parei, pedi informação numa tenda que tinha na beira da rua. Ele falou: moço, tu já passou uns 13 quilômetros do teu destino, tu volta e tal lugar tu entra. O Espírito Santo falou comigo naquele momento. Então surgiu o programa Momento com Deus. Muitas vezes nós chorava até na porta do estúdio. Chegava ali, secava as lágrimas e sorria. E dizia para os ouvintes: Jesus te ama. Ele é bom, Ele é maravilhoso. Ele é o médico dos médicos. Ele cura, Ele faz milagre. E foi assim, aprendendo a fazer da nossa fé maior do que o nosso luto, que nós conseguimos vencer. E através disso, muitas almas foram ganhadas para o Senhor Jesus. Através disso, muitos testemunhos, muitas curas divinas, muitos milagres, muitas libertação. A nossa família veio para a igreja, amigos vieram para a igreja, conhecidos vieram para a igreja. Muitas almas Deus salvou. Mas temos que suportar o processo. Se você não suportar o processo, você não vai ser aprovado. Quando o Senhor Jesus te coloca no deserto, não é para você morrer lá. O deserto não é casa. O deserto é passagem. Mas se você estiver na sombra do Onipotente, descansando debaixo das mãos do Senhor Jesus, vai chegar o dia que Ele vai te tirar de lá. Você pode ser um vaso quebrado e sem valor. Você pode estar na prateleira nesse momento, escondido, cheio de pó, trincado.
Mas vai chegar a hora que você vai estar nas mãos do oleiro. E naquele momento que ele vai te quebrar vai ser difícil. Mas vai chegar o dia que ele vai te moldar. E ele vai te fazer de novo. E quando você for feito de novo, ele vai fazer conforme a vontade do Espírito Santo, não conforme a tua. Quando você aprender a renunciar os teus desejos, a tua vontade, saber que não vive mais você, mas Cristo vive em você. Não existe luta e prova que você não possa vencer. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Então, nenhuma condenação há para você. Não importa o que você fez até aqui, não importa o que você pensou, o que você teve vontade de fazer. Importa que de hoje em diante você tenha a oportunidade para renovar os teus propósitos, as alianças com o Senhor Jesus. E saber que se eu e Mateus vencemos, você vai vencer também. O mesmo Espírito Santo que nos carregou no colo, que nos ajudou quando nós não podíamos andar, ele vai ajudar você também. O mesmo Espírito Santo que está conosco até hoje, confortando o nosso coração e nos ajudando a aceitar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Ele é o mesmo que está aqui nesse momento no estúdio. Porque a palavra diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Então o Senhor Jesus está aqui. E como o Mateus falou, isso é um culto. Um culto um pouquinho diferente, mas não deixa de ser um culto. Então nós fizemos uma reunião para começar essa programação e o diretor dizia, viu, mas vamos ter que ter cuidado porque microfone e rádio não é igreja. Então a gente vai ter que fazer assim, um programinha meio moderado, tem que dar uma segurada nas orações, tem que dar uma segurada, vamos fazer uma coisa assim meia tranquila para não assustar os ouvintes. Nós combinamos isso na reunião, né? E na prática? Quando fomos estrear o programa, era línguas estranhas, pulava da cadeira, era choro, era renovo, era... Eita, glória, ninguém conseguiu segurar. E foi assim, quase 4 anos a gente fez a programação lá, 3 horas de programação. O programa foi encerrado no auge, foi bênção do Senhor Jesus. A gente saiu pela porta, como se diz, não pela janela, né? E foi bênção, foi um programa que marcou a nossa vida e a vida de muitos irmãos até hoje. E um programa que a gente nunca vai esquecer, porque foi ele que nos ajudou. Através dele a gente se recuperou sentimentalmente, espiritualmente, fisicamente, psicologicamente. Estamos aqui em pé para dizer que o Senhor Jesus é bom e que o Senhor Jesus sempre vai fazer a vontade dele na tua vida. Não importa o que você pense, o que você ache, as promessas dele vão se cumprir. Como que vão se cumprir, irmão Célio? Só depende de nós. Você tem a oportunidade hoje de vir pelo amor. Não espere para vir pela dor. Não espere passar pelo processo. Não espere o Senhor Jesus te chamar de outra maneira. Porque se você é escolhido, você vem. Você vem inteiro, você vem quebrado, você vem chorando, você vem alegre, você vai ter que vir. Então não esqueça que se um dia o Senhor Jesus falou com você ou te prometeu alguma coisa, nenhuma palavra dele cai por terra. Porque o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que ele determinou na tua vida. E vai se cumprir. E é para hoje, não é para amanhã. O Senhor Jesus tem pressa, o Espírito Santo tem pressa, porque Deus está voltando, o arrebatamento está aí. O Senhor está às portas. Então corra para os braços do Senhor hoje. Não perca essa oportunidade de vir para o Senhor Jesus antes que Ele trate com você. E quando temos que tratar com o Senhor Jesus bem de pertinho, aí temos que nos humilhar na presença do Senhor Jesus. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O meu Deus é um Deus de amor, de misericórdia. Ele é um Deus que está sempre disposto a te perdoar, te abraçar e te receber como filho. Ele nunca vai te condenar, Ele nunca vai te julgar, Ele nunca vai te apontar. Ele simplesmente vai dizer, a partir de hoje você é nova criatura em mim, estão perdoados os teus pecados e nenhuma condenação há para a tua vida. Então, se você quer essas bênçãos do Senhor Jesus e junto com elas a promessa de vida eterna, ter direito ao galardão e à salvação, estamos aqui para te oferecer esse Deus, o mesmo que nos ajudou, que nos acolheu, que nos sustentou, que nos sustenta. Ele está aí, de braços abertos, esperando você nessa noite. Amém, meus irmãos, em Santo Ângelo, 22 horas e 12 minutinhos. E a gente tem toda a liberdade nesta noite para fazermos uso deste veículo de comunicação para entregar tudo. E o programa é verdade absoluta. E agora a gente sente na pessoa do Mateus e da Márcia, eu não conheço eles, é a primeira vez. A Márcia acho que não tinha se visto ainda, o Mateus se cruzamos, mas a gente não conhece eles, primeira vez que a gente está comunicando, não sabia dessa história, né, nem tinha como saber, mas é um testemunho fiel de que o nosso Deus
Ele cuida dos seus. Tá? Às vezes, quando a gente está passando pelo vale da sombra e da morte, passa muitas coisas pela cabeça da gente. Tá? Mas a Bíblia é bem clara que aquele que perseverar até o fim, ele vai ser salvo. Então, muitas vezes a gente tem que suportar a provação, suportar as lutas, suportar muitas vezes aquelas pessoas que estão do lado de fora, muitas vezes criticando, apontando o dedo, né? Porque somos mal compreendidos. As pessoas olham o nosso interior, olham muitas vezes nós andando pela rua, aquele cara é 10. Mas mal sabem eles muitas vezes o que a gente passa dentro de 4 paredes, as nossas lutas, batalhas que enfrentamos. E detalhe, meus irmãos, que a nossa luta ela não é contra carne nem sangue, mas é contra o diabo, os demônios que muitas vezes se levantam. Por quê? Porque o diabo, o objetivo dele é parar, é calar a voz daqueles que anunciam, é calar a voz daqueles que pregam a verdade, daqueles que anunciam a palavra do Senhor. Mas nesta noite nós estamos aqui, sobrevivemos, estamos de pé, graças ao nosso Deus que nos sustentou. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Nós estamos recebendo hoje aqui no programa Verdade Absoluta o nosso irmão Mateus, a nossa irmã Márcia, apresentadores do programa Tudo Posso naquele que me fortalece, que vai ao ar todas as terças-feiras a partir das 21 horas aqui pela Rádio Web Canção e Louvor.